Olá, boa noite. Estamos aqui, Vanessa Brick da Starways, para mais uma live. Hoje, dando sequência à série de lives que estamos fazendo sobre a jornada do estudante no exterior, né? Então, vamos chamar aqui a nossa companheira de hoje. Hoje vai entrar conosco aqui a Sofia. Espera lá que o momento é sempre muito tenso, né? De apertar os botõezinhos aqui e vamos seguindo aqui. Daqui a pouco, nossa amiga Sofia. Tudo bom? Boa noite, Sofia. Boa Seja noite, boa noite, bem-vinda. prazer. Adorei o cenário atrás, tá lindo. Obrigada, viu, pela sua disposição de estar aqui conosco agora. Como eu estava anunciando aqui, né, nesses primeiros minutos aqui, essa é mais uma live da série de lives que a Starway está fazendo com os nossos parceiros, né? Falando aí sobre a jornada do estudante no exterior. E eu fico muito feliz de estar aqui com a Sofia hoje, né? Que vai apresentar para nós uma outra oportunidade, né? Um novo caminho também de intercâmbio. Então, eu vou deixar que ela se apresente, que ela apresente também a Hermes, e a gente vai trocando aqui algumas palavrinhas. Quero agradecer aqui todo mundo que está entrando. Passou um monte de nominho aqui, gostoso saber que vocês estão aqui conosco. E vamos falar um pouquinho, então, deixar a Sofia se apresentar. Sofia, eu gosto sempre de falar, né, que a gente acaba se conhecendo nesses encontros, né, de escolas com agência. Isso é uma ótima ideia que algumas empresas têm, nos oferece para a gente poder conhecer de perto, né, conhecer mais a metodologia. E a Sofia é uma delícia, uma pessoa maravilhosa de conhecer. Vocês vão ter um prazer hoje de saber um pouquinho sobre a vida dela também, a experiência dela. Obrigada. Então, pessoal, boa noite, né? Hoje aqui tá um dia, assim, atípico, é muito engraçado, porque eu moro em Montreal já fazem 6 anos. E eu vou falar um pouco dos colleges também, mas eu sempre gosto de falar um pouco assim, sabe? As pessoas têm muita curiosidade de saber, mas onde é que você tá? Como foi que você chegou? E como é a realidade, né? Então, assim, eu já tinha entrado no modo primavera. Todo mundo aqui, na verdade, né? Às vezes eu já tava saindo para correr todos os dias, coloquei todas as minhas plantas, tudo no balcão, do lado de fora. Já estava assim, modo primavera-verão. Guardei todas as minhas roupas de inverno e quando é hoje, eu acordo, a rua, a cidade está toda branquinha de neve. Então, assim, tipo, tá sendo um dia, assim, acontece, mas assim, é muito. Isso é o Canadá inteiro, né? Tipo, sabe, essas mudanças, assim, tá tudo. Vai, daqui a pouco. Opa! Então hoje tá assim, aquele opa, tá nevando hoje. Aí eu coloquei tudo para dentro, todas as minhas roupas que eu tinha já guardado de inverno, tive que ir buscar para poder usar a roupa. Mas assim. Mas é gostoso, né, trazer essas informações, porque assim, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem às vezes 4 estações num dia só, né? E as pessoas acham, é porque é São Paulo, é a terra da garoa, então um dia garoa, um dia faz frio, no mesmo dia faz frio. E quando você traz isso de fora, a gente tem ideia, né, de que no hemisfério norte as estações são mais regulares. Mas a gente sabe que também acontecem esses percalços, né? Hoje, né, já aí ainda nevando inesperadamente. Eu estava toda preparada já para o verão. E aí, neve hoje, mas tudo bem, vamos lá. Bom, pessoal, vamos ao ponto, né? Eu sou representante do Grupo Hermes, que é um grupo de 6 colleges, tá? Privados e públicos. Esses colleges, tem pessoas que perguntam muito, mas assim, eu vi falar que em outras províncias, como Ontário, British Columbia, apenas os colleges públicos, eles oferecem o PGWP. O que é isso? O visto de trabalho após os estudos. Só que, quando se trata da província do Quebec, algumas regras são diferentes do resto do Canadá. Ou seja,
No Quebec, tanto os colégios públicos como privados, eles oferecem o PGWP. Então, os alunos que escolhem a província do Quebec, eles têm mais opções de programas, mais opções de escolas para poder vir para cá. Então, desculpa. Então, eu trabalho para esse grupo, em que a gente tem tantas opções de públicos e privados. São mais de 50 programas na área de BIOS, na área de educação, na área de tecnologia. Então, sabe, o que é que eu sempre digo para os meus alunos? O mais importante é que quando você entra em contato com a gente, né? O importante é que a gente entenda um pouco do teu perfil. Isso. Entendeu? Não é só tipo, eu quero isso, eu quero isso. Não é uma loja. Você chega e vai, eu quero isso. Não. Sabe, eu acho assim que são 6 colleges, diferentes budgets, diferentes programas. Então, assim, eu sempre gosto de tratar o aluno, cada um assim, com um perfil diferente, entendeu? Isso. Eu acho muito importante essa colocação sua, porque é uma das prerrogativas da nossa consultoria que a gente fala aqui, né? Então, assim, a nossa consultoria de intercâmbio, ela primeiro quer saber qual a expectativa desse estudante, qual é o perfil desse estudante, porque é exatamente isso que você falou, ele não está comprando um produto, ele está comprando um conhecimento, né? É um investimento num conhecimento. E isso tem muito a ver com habilidade, competência, com o que ele gosta de fazer. Então, a gente tem que conhecer bastante do estudante, quais são as intenções dele, para poder escolher e oferecer dentro desse infinito, né? Porque são muitos cursos, são muitas opções. Eu falo que no intercâmbio ele tem um mundo para escolher, né? Mas hoje o foco aqui é falar de Montreal, do Canadá, e falar da Hermes como um grupo muito forte, um grupo educacional. E antes da gente falar um pouquinho disso, eu gosto sempre de explicar o modelo educacional, né, do Canadá e o que o college representa nesse modelo educacional. Porque o college, a gente, como aqui no Brasil a gente não tem, né, esse college, né, então às vezes o brasileiro fica meio sem saber se isso é faculdade, eu posso trabalhar, o que é isso? Então, a semana passada, como nós falamos da high school, hoje a gente começa aqui explicando um pouquinho desse modelo educacional e do que é o college e por que o brasileiro, quais são os requisitos para ele fazer o college no Canadá. Uhum. Então, hoje, diferente do Brasil, por exemplo, o que é que acontece? A gente termina o 2º grau e vai direto para a universidade. Só que aqui é diferente. Aqui, quando a gente termina o 2º grau, a gente precisa fazer um college, que é como se fosse uma preparação para a entrada na universidade. Entendeu? Então, assim, existem as etapas. Então, mas eu já sou formado. Como é que eu vou fazer um college? Eu vou retroagir, eu vou para trás. Só que esses colleges, para gente que já vem com nível superior, servem como um pós-graduation. Para aqueles que não têm nível superior, é justamente isso. Você vai fazer um college, você vai se especializar em alguma área. Na verdade, muitos canadenses, quando eles fazem esses colleges, eles nem entram mais na universidade. Porque esses colleges já vão te preparar para o mercado de trabalho. E você já começa a ganhar bem, enfim, as pessoas começam a comprar casa, carro, e começam a estruturar a sua vida financeira e profissional, que eles não precisam ir para a universidade. A não ser que eles queiram dar um up no currículo, ou ele quer algo em particular. Sim. Então, assim, esses colleges que a gente oferece, eles são voltados para a área, para a necessidade do mercado no Canadá, especificamente no Quebec, certo? Então, a gente não vai oferecer, por exemplo, por termos parcerias com colleges públicos, a gente não vai oferecer, por exemplo, cursos que não têm demanda, entendeu? A gente não está habilitado para que a gente não pode, assim, a oferecer programas que não têm demanda, ou seja, o aluno, quando ele terminar, ele vai, eu não consegui um trabalho. Poxa, eu investi tanto, né? E passei 2 anos num college, por exemplo, e não consegui um trabalho. E aí vem aquela frustração. Então, assim, isso é uma preocupação que a gente tem no college, nos colleges da gente, para que o aluno ele esteja habilitado e preparado para o mercado. Tanto é que dentro da nossa instituição, a gente tem departamentos de suporte ao aluno. Então,
como se portar diante da primeira entrevista, como fazer um currículo no modelo canadense. Então, tudo isso a gente tem dentro do college para oferecer para o aluno, entendeu? O aluno, ele vai ter esse suporte. Perfeito. Então, é dessa maneira que funciona. Tem uma pergunta, o college é como se fosse um curso técnico. Isso. Exatamente. O curso, só aqui no Brasil a gente tem o curso técnico, que ele está no nível do ensino médio, que ele é o high school. E o tecnólogo, que é aquele que geralmente tem 2 ou 3 anos, ele tem um tempo mais curto que algumas faculdades oferecem, é como se fosse o college, né? Porque ele já tem o diploma, já pode ir para o mercado de trabalho. E é isso que você estava falando, né? O que é interessante do college é que ele te dá aquele preparo, quer dizer, você já tem um curso de formação superior, vamos dizer, que você já vai para o mercado de trabalho. Então, isso que me chamou muito a atenção desde a nossa primeira conversa, né, em relação a que curso fazer. Então, é diferente de você ir lá fazer um curso que depois você, né, não tem mercado, não dá um liga, né? É diferente. O Hermes, ele está preparado, ele está de acordo com o que tem de buracos, vamos dizer assim, no mercado de trabalho da província de Quebec, para ele poder ficar, para ele poder concluir aí, e é o que a gente chama da jornada, né? Pensando nessa questão agora que a gente já sabe, né, mais ou menos onde é que está o college, qual seria, então, assim, a idade, né, ideal e limite, por exemplo, para fazer o college, e o perfil de estudante para ir para o college na Hermes? Então, nós temos eu sempre digo que o Quebec tem um espaço, né, um cantinho para todo mundo. E o perfil, existem 2 perfis que o Quebec precisa. Tanto aqueles profissionais que já têm um background, já têm uma experiência assim, proveniente dos seus países de origem, como aquelas pessoas que acabaram de finalizar o 2º grau, que estão verdinhas ainda. Então, assim, são 2 tipos de profissionais. Aquele que o Canadá ele vai moldar de acordo com as necessidades e aquele que vai trazer a sua experiência para ajudar no desenvolvimento do país. Então, assim, muitas pessoas me perguntam, mas assim, será que eu consigo um trabalho? Porque eu não tenho nenhuma experiência canadense, eu vou ser estudante. Vai conseguir, porque você tem o que eles precisam, que é a experiência. Entendeu? Então, é todo um processo de adaptação. Por exemplo, eu percebo muito que as pessoas elas ficam receosas de vir para a província do Quebec, porque a província é uma província francesa. Só que, quando se fala de Montreal, a gente está falando de uma cidade bilíngue. Uma cidade em que você vai em determinados bairros, os bairros só se falam inglês. A sinalização é toda em inglês. Você vai para outro bairro, é tudo em francês. Então, assim, aqui em Montreal, você pode falar inglês, você pode falar em francês. Óbvio, a língua oficial é o francês, então todo mundo fala francês. Tipo assim, a grande maioria das pessoas, né? A grande parte das pessoas que moram aqui. Só que o mercado ele vem mudando muito, principalmente para essa área de tecnologia. Né? Eles vêm demandando muito estudantes que falem inglês. Tanto é que, por muito tempo, os nossos colleges públicos aqui na região de Montreal, a gente só oferecia programas em inglês. Porque essa é a demanda do mercado. Então, quanto mais... eu acho assim, quanto mais você estudar e focar na língua, eu acho que é a primeira etapa. Né? Para que as pessoas perguntem, mas eu quero ir, mas assim, eu não sei falar inglês, eu não sei falar francês. Então você vai ter que focar em um dos dois. Escolher uma das duas, né, Isso. Sofia? Como a gente fala, escolhe uma e foca, né? Exatamente. Exatamente. Eu gostaria que você falasse exatamente isso. Então, assim, se a gente tem, por exemplo, uma pessoa que tem um pouquinho do inglês, mas ainda não sabe se está muito lá, está entre, né, chegando no intermediário ali, qual é o nível mesmo que ela precisa para poder participar das aulas em inglês? Né? Vocês têm uma prática em relação a isso? Existe a necessidade de apresentar o teste, né? O que ele precisa como requisito para frequentar as aulas no college em inglês? Né? Vamos lembrar que a gente está falando aqui de cursos em inglês. Isso. Nesse caso, o aluno, existem algumas, pelo grupo ser público, existem alguns pré-requisitos também para os nossos colleges privados.
Um dos pré-requisitos é o certificado e a comprovação da língua, que é muito importante, sabe? As pessoas, eu escuto alunos que querem vir estudar no Canadá me perguntando, mas eu realmente preciso comprovar que eu falo inglês ou francês? Aí dá aquela bugada e eu faço. Eu não sabia que no Canadá se falava em português, entendeu? Então, assim, é importante, né? Sim. Então, assim, hoje no college, nos nossos colleges, nós aceitamos o IELTS 5.5, Ok. overall 5.5, então, no caso, a nota máxima, né? Juntando todos, a média 5.5, né? Para os estudantes provenientes do Brasil. Nós aceitamos o TOEFL, o Duolingo, né? Que é um certificado que foi o boom dessa Foi pandemia, o boom assim. da pandemia, com certeza. Então, assim, tanto colleges como universidades, eles estão aceitando, né? Então, o overall entre 95 e 115, como também aceitamos o Pathway Program, né? Que dependendo de algumas pessoas que são, por exemplo, eu aconselho a fazer o Pathway quando você é zerado ou quando você não se sente seguro. Então, a gente tem algumas parcerias com escolas de línguas em que o aluno ele pode se matricular e se preparar para o inglês, para a proficiência, né, do inglês ou do francês para poder estudar com a gente. Perfeito. Esse você tocou num ponto maravilhoso, porque também a gente não quer cortar o sonho de quem quer fazer e quem Isso. quer aproveitar essa oportunidade. Mas a gente então tem um caminho, por isso que a gente chama de jornada, né? Então, qual que pode ser o caminho? Qual pode ser essa jornada? Hoje em dia a gente tem alguns cursos online, a pandemia também trouxe muito essa questão, escolas no mundo todo oferecendo aí cursos online. E o Petro, que eu acho que é um caminho muito de sucesso, porque você já tem aquele período em que você vai fazendo toda a sua adaptação enquanto você está melhorando, aprimorando o estudo da língua, do idioma. Isso. Né? Esse Petro, ele você vai se ambientando e vai entendendo que um dia neva, no outro dia não, vai entendendo como que é a questão da cultura, porque eu acho que isso é uma coisa de extrema importância quando a gente fala em intercâmbio. Seja um curso de language, até a universidade, passando aí por high school, college, o intercâmbio é aquela imersão, é aquele aprendizado de uma cultura de um outro povo, de um outro país. Então a gente não pode ir com aquele modelo de que eu só como isso, eu só durmo na cama se for assim, eu só aguento. É justamente o contrário, para você abrir a mente, abrir o coração e perceber que existem outros modos de vida, né? Então, essas experiências culturais, o programa de Pathway é muito interessante por conta disso. Né, Sofia? Acho que você tem um pouquinho das experiências aí que você passou nesses 6 anos, até algumas curiosidades aí que você podia compartilhar aqui com a gente. Então, eu acho assim que quando as pessoas elas desejam imigrar ou vir para estudar, porque a gente oferece também programas tanto que vão te ajudar a ter a residência permanente, como eu tenho alunos que vêm, ficam 1 ano, 2 anos e voltam para o Brasil. Eles só querem uma qualificação, né? Melhorar a língua e uma qualificação profissional. Então a gente tem esse público também. Só que eu sempre digo, seja para o que for, se for para passar um tempo morando no exterior, morando fora, enfim, migrar, que foi o meu caso, existe algo que é muito importante, que é o planejamento. Então, é muito importante planejar, né? Então, é o seguinte, hoje, né, por conta da pandemia, nós temos aulas online. No início, era um pouco estranho, as pessoas estranhavam, mas eu estou pagando para um college, eu vou ficar no Brasil assistindo aula online. Só que hoje já existe uma outra visão, né? Você pode fazer as aulas online, né, no período do curso, e aí você ou se você não tiver terminado o programa todo, quando abrirem as portas, você vem e termina aqui, ou você terminando do Brasil, você já vai conseguir o seu visto de trabalho e pode vir para cá trabalhar. Porém, é algo positivo, que eu tento ver o lado positivo da situação. Nesse caso, o aluno, ele estudando online, ele vai poder continuar trabalhando no seu país. Pois é. Ele não vai estar só gastando, ele vai estar acumulando, né? E ele já está andando o processo lá, do sonho Canadá já está acontecendo. E um ponto, assim, que eu acho, assim, que é comum com todo mundo que vem morar fora, né? É a fase da adaptação, que é o primeiro ano. Eu digo que o primeiro ano, né, é a fase da adaptação.
É que nem casamento, né, Sofia? Passou naquele primeiro ano, as chances são maiores. Exatamente. No meu caso, eu vim para cá, eu não tinha francês, eu não falava inglês, assim, era um inglês básico, intermediário, enfim. Então, no meu caso, quando eu cheguei aqui, eu me dediquei a estudar a língua, entendeu? Então, eu me dediquei. Porém, como eu falei, por eu já ter uma experiência do Brasil, do que eu fazia, então, assim, em 6 meses eu já estava trabalhando, mesmo sem falar a língua, tipo, assim, propriamente, né, de maneira fluente. Né? Uhum. Exato. Porque é um ponto que eles visam muito aqui, a sua experiência. Eles dão muito valor. Porque não existe. Bom, enfim, eu não sei porquê, mas assim, os imigrantes, quando chegam aqui, eles chegam muito mais qualificados. Talvez porque no Brasil, por exemplo, a gente precisa ter um PhD para poder ver se consegue trabalhar. Porque às vezes eles vão dizer na sua cara, você é qualificado demais para essa vaga. Entendeu? Então, assim, diferente. Aqui eles já acham o máximo. Então, assim, eu não falava direito. Eu tinha uma colega que me ajudava muitas vezes, mas assim, eu estava apta, porque eles sabem, essa menina, ela está apta a trabalhar. Ela só precisa desenvolver a língua. Então, eles têm uma grande paciência com você aqui em relação a isso, por saber que você é capaz. Uhum. Então, isso para mim foi bastante estimulante, entendeu? Me estimulou a querer aprender, a querer me desenvolver para poder, o mais rápido possível, me sentir autônoma e fazer minhas coisas aqui. Agora, óbvio que, por exemplo, nos primeiros meses eu não falava nada e o meu grande amigo era o Google Tradutor. Eu ia primeiro, eu sozinha, sem falar, eu pegava ônibus, eu pegava metrô e eu escrevia no Google Tradutor e eu mostrava para onde eu queria ir. Porque assim, eu coloquei na minha cabeça, se eu resolvi migrar, se eu resolvi morar em um outro país, eu quero me sentir parte dessa comunidade, eu quero me sentir parte dessa sociedade. Então, assim, eu meti a cara e fui. Me perdi várias vezes também por conta disso. Eu passei a conhecer lugares que muitas vezes meus amigos ou os próprios nativos, eles não conhecem. Não conhecem? Sabe? Então, assim, eu gosto. Eu sou muito, assim, de meter a cara mesmo, de me aventurar e não tem medo, entendeu? Eu digo que eu já saí do Brasil, estou morando há 6 anos fora do país. Então, qualquer outra coisa é fichinha. É fichinha, é isso Entendeu? aí. Ou seja, conforme você disse, né, além dessa receptividade toda dos cursos da Hermes encaminharem para o mercado de trabalho, a gente chega na conclusão de que é um bom caminho para migrar, né? O destino em si é um ótimo caminho para quem pensa em migrar também, né? Isso. Mas a gente tem sempre que lembrar essa questão da responsabilidade, né? Ela está sempre na mão do aluno também, né? Então, assim, a gente fala do match, a gente começou aqui falando de traçar uma jornada junto, fazer o match do curso, da escola ideal, do destino com esse perfil de aluno, mas aquela responsabilidade. Você colocou aqui vários pontos que você teve que usar da sua própria força, né, de vontade, força de vontade para se virar, para pegar um transporte público, para se adequar a essa cultura. Então, essa responsabilidade do aluno, que é o outro lado, né? Não é chegar lá tudo bonitinho, achar que tudo vai acontecer assim automaticamente. É uma batalha, né? Por isso que eu acho importante a palavra-chave que você usou, é o planejamento. Então, eu quero. Então, vamos realizar. Vamos planejar, porque existe um caminho para isso, né? E quando tem um casal, Sofia, ou uma família, né? Como que é essa questão? Os dois precisam ir estudar, precisa matricular os dois no college? Não, então. Como que pode, quais são as opções que a gente tem? Vamos falar de um casal, né? Mas Então, como é que funciona, né? Nesse quesito, normalmente, quando é um casal, apenas um vem como estudante. Então, um vai vir como estudante e o outro vai vir com visto de trabalho. Perfeito. Então, o que vem com visto de estudante, ele vai estudar e ele vai poder trabalhar 20 horas semanais. Já o companheiro que vai vir com visto de trabalho, ele vai poder trabalhar 40 horas semanais. As crianças, a partir de 5 anos de idade, ela tem direito à escola pública. Neste caso, como os pais ainda estão com status de visto de trabalho e estudante, eles estão aptos a escolher se as crianças querem, se eles querem
que as crianças estudem em inglês ou em francês. Ah, ok. Mas, de todo jeito, se a escola ela for mais francofônica, ela for mais puxada para o francês, ele também vai aprender o inglês, porque aqui é muito bilíngue, entendeu? Então, assim, a criança vai aprender as duas línguas. No caso das crianças abaixo de 5 anos, né, que elas vão para, a gente chama aqui em francês garderie, né, que são os daycares, as creches, as crianças, elas, a gente tem tanto pública como privada. Tá. Então, assim, depende muito do período que você vem. As públicas não são tão fáceis de conseguir vaga, porque, assim, é mais fácil quando você está aqui, né? Mas, por exemplo, as privadas, algumas são subsidiadas pelo governo, então você vai pagar menos. Porém, quando é no final do ano, você é reembolsado pelo governo uma parte do dinheiro que você pagou durante aquele ano. Entendi. Interessante, isso é bastante interessante, porque, mais uma vez, a gente volta lá no planejamento, né? Então, se vai uma família, um com permissão de trabalhar 40 horas, que eu imagino que essas 40 horas sejam suficientes para manter aí aluguel, para manter Isso. algumas questões de subsistência. Quem vai estudar ainda pode trabalhar 20 horas, quer dizer, já soma no orçamento da família, mas o dinheirinho que levou, porque a gente está falando aqui de planejamento, né, Sofia? Então, tem que ter levado aquele período, a gente tem que pensar sempre que tem que ir para um período que você vai ter que bancar para poder ter essa adaptação e tudo mais. Então, se colocar nesse planejamento a escola das crianças, quer dizer, tem um conforto para esse começo, até engrenar essa questão desse trabalho e melhorando o idioma, eu também imagino, assim como em outros países, conforme você vai melhorando o seu nível do idioma, você vai melhorando a sua colocação no mercado também. Você tem mais chances em relação aos empregos, né? O Ivo está perguntando assim, se essa questão da guarda é só aqui na província do Quebec. Tá? É só aqui na província do Quebec. Eu costumo brincar assim, eu digo que a província do Quebec ela é um outro país dentro do próprio Canadá, com suas próprias regras, né? Um outro subsídio que existe do governo, né, para os imigrantes, para os recém-chegados, por exemplo, que é o curso de francês. Isso, ia perguntar isso agora, que legal. Isso, porque o que acontece? Ao longo dos anos, o número de imigrantes vindo para o Quebec falando inglês ultrapassou o nível de imigrantes falando francês. Então, o que foi que aconteceu? Esse programa de francês gratuito, só quem poderia fazer é quem já era residente permanente ou já era cidadão. Eu sou imigrante, virei cidadão, então eu posso fazer. Porém, por conta dessa preocupação, por não deixar a língua francês desaparecer, eles estenderam para estudantes internacionais e quem tem visto de trabalho. Então, essas pessoas, elas recebem uma bolsa de até $650 para aprender francês. Uau! Você não é obrigado a aprender e a fazer esse programa. É algo oferecido gratuitamente pelo governo do Quebec para que eles possam não deixar o francês morrer, para que eles possam, de uma forma assim, que as pessoas sintam vontade de estudar. Então, ó, eu tô pagando aí para tu estudar e aprender a língua. Exato, entendeu? Exato. Então, eles fazem isso. Então, assim, eles pagam até 650. Então, por exemplo, como você falou, se for um casal, a esposa está estudando e o marido está trabalhando. Os dois, eles têm direito a estudar. Os dois têm direito de ganhar essa bolsa. Olha o que vai somar. É o dinheiro do aluguel. É o dinheiro do aluguel. Boa, Sofia, é isso mesmo. A Agnes dizendo aqui, né, que Montreal é maravilhoso. A Agnes fez, há um tempo atrás, uma colega minha fez intercâmbio no Canadá, esteve em Montreal, aí eu acho que não tinha essa bolsa, né, Agnes? Já pensou em estudar o francês nessa época? Você já tinha feito aí um belo de um bem bolado também, ganhando um pouquinho a mais. Pode falar um pouco sobre a ajuda do governo para quem tem filho? Se não me engano, após 18 meses. Não, na verdade, essa ajuda já é para quem já é residente. Eu ia falar exato, eu ia fazer essa Entendeu? pergunta. Quem é estudante internacional não tem direito. Tem direito à questão da garderie, de ser reembolsado. Mas ajudas do governo, sim, que eles pagam, que eles dão, oferecem por
cada filho, e isso é quando você passa a ser residente. Ah, perfeito. E falando sobre essa questão de ser residente, em média, né, Sofia? Porque a gente sabe que cada um vai ter o seu processo na questão da imigração, tem documentação, tem uma série de comprovações, mas em média, um brasileiro, um casal brasileiro, levaria quanto tempo no processo de imigração? Olha, depende. Porque assim, vamos botar aí, são 2 anos de estudo, são 3 anos de visto de trabalho. Vamos botar aí, são 2 anos de estudo, 2 anos de trabalho, então no segundo ano você vai dar entrada na residência permanente. A residência permanente está levando em torno de 1 ano e meio, mais ou menos, para chegar. Então, eu acredito que 1 ano e meio, 2 anos, para receber a residência permanente. Quando você dá a entrada, né? Perfeito. É só mais uma questão assim, da curiosidade para a gente poder falar um pouquinho para as pessoas que não é assim, existe todo um processo, né? E isso também vai depender muito, como a gente falou, da intenção de cada um, né? Então, ele está indo para estudar e voltar. E também, a gente sempre fala, né, que um diploma internacional, ele tem um peso muito grande, mesmo se ele volta para o Brasil. Hoje em dia, com essa questão do home office, tem muita gente aplicando para o emprego de multinacionais e trabalhando do seu próprio país, né? Então, ele aprimora o idioma, ele vai usar o idioma no trabalho, ele fez o curso, ele vai usar esse conhecimento, mas ele está no conforto, vamos dizer assim, do próprio país, né? Eu digo conforto porque, para alguns, é aquela questão da situação... como que a gente fala? Mundo do conforto lá, né? De sair daquele... Eu digo assim que o primeiro ano do Covid, né, foi aquele pânico, a gente ainda está nessa situação, mas assim, a gente hoje já está sabendo lidar um pouco mais na questão do lado profissional. Certo. Né? Então, assim, as empresas já estão mais habituadas, já estão adaptadas. Certo. Então, assim, eu acho que ficou até mais flexível, tanto para trabalho quanto para estudo, né? Então, eu acho que esse é o momento de aplicar, sabe? Porque, como a gente falou no início, as aulas continuam online. Então, esse é o momento de você aplicar, já colocar em prática o teu sonho no Canadá e, ao mesmo tempo, estar no teu país juntando dinheiro para vir. Claro. Entendeu? Claro. Uma média que a gente dá, mais ou menos sem pandemia, para que, por exemplo, você queira estudar conosco, a gente pede que o aluno ele se cadastre, se faça sua aplicação com pelo menos 6 meses de antecedência. Por quê? Existe todo um processo, né? O aluno ele vai fazer a tradução do documentação, depois ele vai ter que fazer a aplicação no college, ele vai dar entrada no CAC, ele dá entrada no study permit. Então, assim, é toda uma etapa. Não é algo que vai... me matriculei, daqui a 2 meses eu vou começar. Não. A gente está falando de um estudo internacional, de algo que leva tempo, planejamento. Então, por exemplo, eu tenho alunos que eles se matricularam agora para setembro, mas que a gente sabe que por alguma coisa, assim, o study permit não está chegando tão rápido. Então, a gente já está preparado para que esse aluno só chegue em janeiro, por exemplo, né? Se acontecer alguma coisa, a gente pode mudar o aluno de intake sem custo algum. Não tem problema. Esse é um ponto que a gente também tem está trabalhando bem forte aqui em relação à consultoria. A gente resolveu realmente pegar firme agora na questão da consultoria, justamente porque é o tempo do planejamento. Então, enquanto você está... Primeiro você tem que escolher o destino, depois você vai ver o match da escola. Aí você vai, né, ter a noção daquele custo que você vai ter, como a gente falou aqui, esse custo inicial. Aí isso tudo requer um planejamento bem intenso, né? Para que você possa, então, ir traduzindo seus documentos e entrar com documentação. Feito isso, a possibilidade de começar no online hoje em dia está sendo uma grande sacada, né? Vamos dizer assim. Os consulados realmente estão com uma certa, né? Ainda estão fechados. Agora vamos esperar aí que nos próximas meses, semanas ou meses aí aqui em São Paulo, principalmente, os consulados já vão retomando. Mas mesmo assim tem todo esse período, né, Sofia, para a gente fazer Mas é justamente isso. Esse é o período de planejamento, de organização. Como é que está a tua língua? A quesito língua. Vai fazer um Duolingo? Vai fazer um IELTS? Vai se matricular no Pathway?
teus documentos já estão todos traduzidos. Então, esse é o momento de se organizar. Porque, como eu falei, mas meu planejamento é só para 2022. Ok, mas só que se você quer vir em 2022, você precisa começar a se planejar em 2021. E é uma das coisas que a gente frisa bastante aqui. Por isso, essas nossas parcerias direto com as escolas, como vocês, com esses grupos que são fortes, que são reconhecidos, que garantem essa mudança de data, como você disse. Era para janeiro, agora vai precisar ir para setembro, por conta de documentação. Tudo bem, garante essa transferência de período, tem essa flexibilidade, tem esse entendimento. Que a gente tem uma questão que a gente preza demais aqui por esse investimento do aluno. Não é um produto, barato, não é um investimento, é um planejamento de uma vida, uma jornada, como a gente costuma dizer aqui, a jornada do estudante. A gente valoriza muito isso. Então, esses detalhes que fazem parte do planejamento, mas também precisam de um conhecimento muito grande de instituições que prezam também por essas questões, né? Para que a gente não tenha aí surpresas desagradáveis e esse sonho, né, acabar indo para um pesadelo, indo para um buraco aí, que não é o que a gente quer. Justamente pelo planejamento é que a gente vai chegar aí num sucesso e com a responsabilidade do estudante, como a gente colocou aqui também, né? Então, assim, tá indo para estudar, então tem aula, então tem toda aquela rotina de college, né? É uma mais ou menos como a faculdade aqui, que você tem os seus compromissos, aí você pode trabalhar, você tem a responsabilidade com o seu trabalho. Então, todas essas questões a pessoa tem que estar bastante preparada, assim como fosse aqui no Brasil, que trabalha-se o dia inteiro e vai estudar à noite, né? A Agnes coloca aqui uma observação. Primeiro, a Raquel pôs, né? O planejamento é tudo, realmente, Raquel. Eu planejei 2 anos para estudar no exterior. Planejar resolve muitos problemas de um lugar onde o dinheiro é caro em relação ao... Pois é, principalmente nos dias de hoje, né? Isso. A gente sabe que assim, o câmbio não tem colaborado muito, então a gente tem realmente que ter esse cuidado. O que ajuda muito, assim, Montreal também é uma cidade, eu concordo plenamente com a Agnes, mas Montreal é uma cidade que custo-benefício, quando você compara ela com outras províncias, é uma cidade que ela é mais barata. Então, isso é um outro ponto que é positivo para aqueles que querem vir para o Canadá, estudar no Canadá, né? É a questão do custo de vida, que é baixo. Então, assim, quando você bota na balança o aluguel entre Toronto e Montreal, o aluguel entre Vancouver e Montreal, é gritante a diferença. Você pode alugar um apartamento em Montreal por $750 próximo ao downtown, né? E $750 é um quarto que você vai alugar em Toronto. Em Toronto. E muitas vezes não é nem no downtown, é fora. Exato. Entendeu? Então, assim, eu acho que tudo isso deve ser colocado na balança, né? O custo de vida, o transporte, para você decidir. Se depois que você terminar seus estudos, você tiver o interesse de querer ir para uma outra província, ok. Mas eu acho que para o start, né, para o início, é importante escolher uma província que não vai demandar tanto de você financeiramente. Claro, qualquer uma demanda. É um projeto que demanda. Mas aonde vai demandar menos? Esse é o ponto. E como a gente estava falando aqui, né? Então, assim, o estudante que vai sozinho, que ele vai para estudar e tem a opção de trabalhar 20 horas, com esse o trabalho de 20 horas, ele consegue se sustentar sozinho, ele consegue pagar o aluguel. Claro, mas é aquela coisa que eu falo. Ele vai estar como estudante. Isso. Entendeu? Ele é bom que ele... Na verdade, ele também tem um dinheiro, ele precisa trazer um dinheiro. Exato. Né? Para fazer a comprovação financeira. Então, assim, eu sempre digo, é importante ele trazer um dinheiro extra para se resguardar. Mas sim, ele vai poder trabalhar as 20 horas semanais, mas sempre sabendo, você está ali vivendo uma vida de estudante. É diferente de como você já estava no seu país, um trabalho de 40 horas, você já estava em um outro ritmo, né? Sem dúvida. E isso é para quem vem só, porque para quem vem acompanhado, né, um vai trabalhar 40 horas e o outro vai trabalhar 20 horas. Então, assim, já é uma renda a mais. Para que tem o curso de francês, que os dois podem fazer. Então, assim, entenda ou tirar. Aí a renda é boa, né? Pois é.
eu não estava no centro, a Agnes fala na experiência dela em Montreal, mas o transporte e a organização da cidade facilitava muito o tempo de ida e volta. Ah, que saudade! Ah, eu faço ideia. O transporte público, Sofia, tranquilo, as pessoas circulam Tranquilo, eu na uso cidade transporte público toda. aqui o tempo todo. E que foi Uhum. algo muito engraçado, porque eu sou de Recife, né? Mas eu acho que isso é um problema no Brasil todo, né? Transporte público é sempre aquela agonia para entrar dentro do ônibus lotado, é todo mundo correndo, caindo, é aquela coisa. Aí, quando a primeira vez eu fui pegar o ônibus aqui, eu nunca tinha visto isso. Uma fila. Aí eu já achei estranho. O ônibus parado e uma fila para entrar. Aí na minha cabeça, com certeza a polícia está fazendo baculejo. Alguma coisa aconteceu dentro do ônibus e eles estão suspeitando. Eles vão ter que ver a identidade de todo mundo antes de entrar no ônibus. A minha cabeça de brasileira, né? E aí, não. Simplesmente porque as pessoas aqui, elas fazem filas para entrar educadamente, sem violência, Cada um no seu dentro, tempo. exatamente, no ônibus. E você vai lá, coloca o seu cartãozinho, não tem cobrador. Você vai lá, bota o seu dinheiro e entra. Então, assim, esse é um fato engraçado. É a questão aí de quando você está ainda virando a chave, entendeu? Isso, Na minha cabeça exatamente. era não. Polícia, baculejo, eles vão querer minha identidade. Entendeu? E aí o estrangeiro já fica com aquelas, ai meu Deus, meu Eu passaporte não toda tá aqui, eu regulada, vou pra mas a gente cadeia. ele vai empacar comigo. Eu toda regulada, mas ele vai empacar comigo. Ai, com certeza. Sofia, 6 anos, né? Sem considerar a pandemia. Você veio para o Brasil, você vem visitar sua família. Sim. Como que fica essa questão? Porque você está regular, você está com uma situação. Você foi como estudante, agora você já está trabalhando. Então, como que é esse vai, desconsiderando pandemia, né, Sofia? Então, depende muito. Eu fiquei 4 anos sem ir no Brasil, mas essa foi uma escolha minha. Foi uma escolha minha, né? Mas também porque meus pais, minha mãe veio me visitar, enfim, minha família veio me visitar. Mas depois disso também eu fui umas 3 vezes. Fui direto, assim. A cada 6 meses, assim, eu já estava indo. E, inclusive, quando começou a pandemia, eu estava no Brasil também. E aí eu tive que vir mais cedo. Mas, assim, é tranquilo. Agora, é impossível você não passar a comparar. Entendeu? É impossível você passar a comparar. Óbvio que vai ser tá aquela coisa assim, né? Você nunca vai ter nada por completo, né? Mas eu sempre tô colocando na balança. Será que o que eu tenho hoje, o meu país, infelizmente, ele não iria me proporcionar? Exato. Mas, infelizmente, o país que eu moro não me dá a oportunidade de estar junto da minha família. Não ver meus sobrinhos crescendo, por exemplo. Entendeu? Então, assim, é algo que eu não fico pensando muito. Eu prefiro não pensar muito, porque, assim, é algo que não tem como resolver, entendeu? Sim. E eu trago até essa questão, essa pergunta antes da pandemia, porque depois da pandemia a gente descobriu que morando na mesma cidade a gente também não pode estar junto das pessoas com Isso, as que quer estar. Então também uma questão que a gente tem que repensar, né? Para os próximos planos de vida, a gente conseguiu ficar um ano distante de pessoas que a gente gosta, próximos dessa forma como estamos agora, né? Entre outras plataformas aí disponíveis. E a gente vai matando a saudade aqui, a saudade ali, buscando o que é melhor para o nosso futuro, né? Eu vejo que existem muitas chances aí da gente poder buscar os nossos sonhos, principalmente quem é mais jovem, que tem muito gás ainda, que tem mesmo que enfrentar várias experiências, porque esse mundo oferece várias oportunidades. E o isso. intercâmbio eu vejo como uma chance muito grande, como a gente estava falando, de conhecer cultura, de conhecer o diferente. Eu vejo que isso ajuda muito na questão da tolerância, ajuda muito na Muito. questão da paz entre as pessoas, porque quando você conhece o diferente, você passa a respeitar muito mais, né? Então, Exatamente, exatamente. Até porque o Canadá é um país de imigrante. exato. O difícil é você achar um canadense 100% puro. Com certeza, com certeza.
Sofia, é uma delícia conversar com você. Nossa, eu ficaria Obrigada. aqui mais algumas horas, mas o Instagram ele corta a gente em 1 hora, né? Então, partindo aqui um pouquinho para o final desse papo tão gostoso, né? Eu vou reforçar aqui a consultoria, né, da Starways. Então, a gente acompanha o estudante, avaliando todas essas questões, a idade, quem que vai junto, se é um casal, se é uma família, se é um jovem. E aí a gente vai achando o curso adequado, o caminho adequado para esse estudante. O Canadá é uma ótima opção. Você me mostrou Montreal como uma excelente opção. Eu fiquei assim simplesmente apaixonada por essa opção, porque as possibilidades são muito grandes. Tem o francês ainda com essa possibilidade da bolsa, que é outro plus aí, né, nessa jornada toda do estudante. Muito obrigada por apresentar a Hermes como uma instituição educacional muito séria, com muitas opções de cursos. A gente sabe do cuidado que se tem, né, nessa escolha de cursos que são de acordo com os buracos aí de mercado de trabalho, para orientar. Toda essa orientação que você colocou, que eles recebem para preencher currículo, para prestar a uma vaga, né, para fazer uma entrevista para uma vaga, todo esse acolhimento, né, que a Hermes oferece, isso é muito gostoso, é o diferencial, sim, de vocês. E também a questão da segurança, da garantia, que a gente fala que mais do que nunca a gente está em tempos que a gente tem que ter muita certeza de onde a gente vai colocar o nosso dinheiro, que é suado, é planejado, mas é suado, né? Então tem que ter aí essa questão de empresas idôneas, né? Vamos dizer assim. Isso. Vou pedir aí que você deixe aí o seu recadinho, mas eu agradeço imensamente o seu papo aqui comigo. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente aqui. Obrigada a vocês pela oportunidade, por esse papo, para a gente conversar. Esquentou meu dia depois de um dia de neve. Que delícia! E eu vou ficar muito feliz se, sei lá, daqui a um ano, né, a gente começar a receber alunos e pessoas dizerem, eu assisti a live e eu gostei muito, e aí eu procurei, eu pesquisei como chegar, né? Então, assim, eu acho que o Canadá tem um lugar para todo mundo é capaz de estar aqui. Agora, basta se planejar, né? Como você falou, e saber aonde está investindo. Né? Porque nem sempre um college que é mais barato, mas na frente sai muito mais caro. Então, como eu falei, eu agradeço e estou sempre à disposição para poder ajudar vocês com esse sonho. Obrigada. Sofia, uma boa noite para você. Boa noite, um beijo. Um beijo, adorei você estar aqui iluminando o nosso feriado hoje. Ai, feriado! Ah, tá joia. Tchau, tchau. Tchau.